Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Acervo Fantástico. Meu nome é Felipe Sobreiro e o episódio de hoje vai ser sobre O Exterminador do Futuro, de 1984. Antes de falar um pouco do filme, deixa eu apresentar meus co-hosts aqui. Grande Diego Nunes. E aí, pessoal, tudo bom? Tô feliz de estar aqui de novo. Adoro O Exterminador do Futuro, hein? Adoro. Filme da adolescência. Já vi 20 vezes. Muito bom. E o nosso segundo co-host, o grande Igor de Campos. Boa tarde, boa noite para todos e todas que estão nos escutando. Sempre um prazer estar aqui, cavalheiros. Animado para a nossa conversa de hoje, mais uma vez. É isso aí. Então, já voltando só para a informação do filme, né? É o primeirão Terminator da série, né? Que tem um monte de sequências e tal. Dirigido pelo James Cameron, né? Um dos primeiros grandes filmes do Arnold, né? Após o Conan. Tem o Michael Biehn, a Linda Hamilton, o Lance Henriksen, Paul Winfield e outros grandes atores, tipo Errol Bowen também, que faz uma ponta como um psicólogo. Faleceu esse ano. Faleceu em janeiro desse ano. Eita. Né, infelizmente. Descanse em paz, Errol Bowen. É um filme de 84, né? Como sempre, vai ter spoilers, então vocês já estão preparados, né? É um filme de ficção científica que se passa nos anos 80, só que tem uma guerra rolando no futuro, né? Onde as máquinas, a inteligência artificial, os computadores se voltaram contra as pessoas. Existe então essa batalha entre os computadores tentando destruir a humanidade resistindo. E aí desse futuro distópico apocalíptico volta um robô, um cyborg, na forma do Arnold, com a missão de matar a Linda Hamilton, que faz a Sarah Connor, que é a mãe do grande chefe dos humanos do futuro, né? O raciocínio é que se matando ela, ele não nasce e não tem uma resistência contra as máquinas. E ao mesmo tempo, os humanos mandam também um soldado, né? Que é o Kyle Reese, representado pelo Michael Biehn, para proteger ela. Então o filme é isso, né? Em grandes traços, né? Essa máquina assassina muda, assim, que tem muito poucas falas no filme, até o Arnold, uma figura ameaçadora, e o Michael Biehn, que é mais um mocinho, né? O perfil dele, tentando proteger e tomar conta da Sarah Connor, porque eventualmente ela vai dar a luz ao grande salvador da humanidade. E aí, ao longo do filme, né? Eles desenvolvem um romance e tal, e aí a gente acaba descobrindo que esse guerrilheiro do futuro que veio a pedido do chefe dele, né, do John Connor, é o próprio pai, né? Ele volta no tempo pra proteger a Sarah Connor e acaba virando o pai do John Connor. Então tem toda uma jogada de viagem no tempo e loop, né? E o que aconteceu, uma coisa acontece por causa da outra e tal. Como vocês sabem, né? Deu uma série abriu a porta pra um monte de continuações. Acho que tem 5, se eu não estiver errado. O segundo é muito bom, mais popular da série. Mas a gente queria conversar sobre esse primeirão mesmo, né? Que ele é bem... O James Cameron começando a se desenvolver como um grande diretor, né? Ele estava ainda engatinhando, não era esse monstro que é hoje em dia, né? Que pode parar e fazer um filme a cada 10 anos com tecnologia nova, né? Ele era um cara qualquer, né? Mas ele já tinha altas ideias e tal, e foi a partir do Exterminador do Futuro que isso começou a se mexer, né? A se desenvolver. Mas, por exemplo, Igor, quando você assistiu pela primeira vez, o que você lembra? Eu sei que ninguém aqui viu pela primeira vez hoje, né, pro programa, né? Então, qual é a sua história com o Exterminador do Futuro? Pois é, muito engraçado, né? Eu assisti esse filme há muitos anos, agora eu não lembro, assim, porque esse filme ele passava várias vezes na televisão aberta, né, nos canais abertos, e eu não consigo precisar exatamente uma data de quando eu assisti esse filme pela primeira vez, né? Eu assisti, inclusive, eu acho que eu assisti esse filme fragmentado, né? Eu assisti uma hora um pedaço desse filme, depois uma hora outro pedaço. Muita gente, eu lembro que muita gente comentava sobre a história desse filme, então, assim, eu ouvia muita coisa, assim, depois de tal cena, o que acontece? Aí alguém me contava, mas eu acho que eu só fui parar pra assistir esse filme do começo ao fim muitos anos depois, mas eu já sabia da história, eu já sabia de tudo que acontecia, e reassisti agora por ocasião do podcast. Eu gosto muito desse filme, assim, eu acho que esse filme ele é uma espécie de lição de como você fazer um excelente filme, assim, um filme tecnicamente muito bom, muito, muito bom, que prende a sua atenção do começo ao fim. Ele não tem, eu acho que em nenhum momento, nenhuma sequência chata ou enfadonha, eu não sei, é porque eu tenho uma espécie de pet peeve hoje em dia. Eu acho que os filmes de ação hoje em dia eles são muito enfadonhos, talvez por eles terem muita ação, né, ação ininterrupta e sequências cada vez mais elaboradas e complexas, né, de ação. Eu acho que eles são um pouco entediantes, assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo, né, mas assim, eu acho esse filme, que é um filme de 1984, feito com um orçamento limitado, mesmo pra época, né, eu acho que ele tinha $6 milhões, né, no orçamento dele, o que não é algo muito alto,
né? James Cameron tinha acabado de filmar Piranhas 2, né? A continuação do Piranha, né? Do Roger Corman, né? Quando ele fez esse filme. Então esse é de fato, né? Assim, o primeiro filme dele, assim, sabe? Considerando Piranhas 2, esse seria de fato o primeiro filme dele. Então, para ser o primeiro filme de um jovem diretor semi-estreante, né, que até então havia trabalhado no cinema como técnico de efeitos especiais, né, com um orçamento limitado e realizado praticamente assim em locações, né, e você vê assim, o filme ele tem uma atmosfera mesmo assim suburbana de Los Angeles, de subúrbio mesmo norte-americano, o que eu acho interessantíssimo, sabe? Ele praticamente não tem nada feito em estúdio, né, ou pelo menos ele não me passa essa impressão. Se tem, então foi muito bem feito. E com um número muito limitado de personagens também, o que eu achei ainda mais interessante, porque eu tinha esquecido desse detalhe. O filme é basicamente Linda Hamilton, o Michael Biehn e o Schwarzenegger, praticamente esses três personagens, né? Um correndo atrás do outro, um fugindo do outro, interagindo com o outro, sabe? Você tem os coadjuvantes, mas eles são muito secundários, então você tem uma espécie de closet drama, sabe? Com três personagens, e é tudo muito bem feito, sabe? É muito bem realizado, sabe? Eu acho que é muito, muito superior a qualquer filme de ação feito hoje, com a tecnologia que se tem hoje em dia, né? De efeitos especiais e milhões de orçamento. Eu achei um filme muito interessante de se ver. E engraçado, assim, é um filme que, de fato, ele dá um pouco de medo. Eu lembrei que quando eu era adolescente, eu tinha um pouco de medo de certas sequências dele. E de fato, assim, sabe? Ele tem uma coisa meio John Carpenter em certos momentos. Uma vibe meio de filme de horror dos anos 80, sabe? Especialmente naquela sequência final em que o Exterminador ele ressuscita das chamas, né? E ele é basicamente só um esqueleto, um zumbi mecânico, né? Indo atrás dos outros dois personagens do filme. Eu achei isso muito bom. Eu achei isso muito interessante. É um filme que eu recomendo. Mesmo pra quem não é fã de ação ou ficção científica, eu recomendo, assim, porque é um filme bem feito, bem realizado. E ele tem um aspecto emocional muito interessante que a gente vai discutir depois. Com certeza. Inclusive essa imagem do Terminator saindo da chama e já é só um esqueleto, parece que eu li em algum lugar que foi a primeira coisa que ele imaginou quando ele... A primeira imagem que entrou na cabeça do Cameron um dia, assim, era tipo um esqueleto de ferro saindo do fogo. E a partir daí que ele desenvolveu o resto, né? Ele teve um sonho, né? Teve um pesadelo. Aproveitando aí, Diegão, e você? Quais são as suas impressões históricas e atuais do filme? O Cameron teve um pesadelo com esse esqueleto de metal com olhos vermelhos. Foi a primeira chama, assim, a primeira imagem que ele teve pro roteiro, né? Primeira ideia. Eu vi primeiro o Exterminador do Futuro 2, eu lembro bem. Eu fui ao cinema em 91, eu acho. Eu tinha 12 anos. E fiquei, assim, completamente enlouquecido, embasbacado, quando eu vi o Exterminador do Futuro 2 no cinema, com 12 anos. Que é um filme realmente até hoje, assim, né? Quase perfeito. Filme de ação quase perfeito. Né? Um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Ficção científica. Aí depois eu fui ver o Exterminador do Futuro 1. Acho que logo depois. Procurei na locadora pra ver, mas eu não lembro de ter visto ele pela primeira vez. Eu não lembro como é que foi a sensação. Não tem, eu sou igual o Igor. É vago pra mim, sabe? Eu sei que eu gostei muito. Não tanto quanto o segundo, mas naquela época, né? Mas hoje eu prefiro o primeiro. Eu sempre gosto de rever esse filme porque ele é um documento da época, assim. Ele é um bom... Além de tudo isso que o Igor falou, que eu concordo, especialmente o final do filme, né? Eu acho que é o James Cameron, de fato, ele é um dos diretores mais... Até ele fazer o Titanic, assim, né? Mas os filmes de ação dele, até True Lies, assim, mais ou menos, são filmes muito eficientes, um roteiro bem justo, sabe? E tem sempre um pouco... Os personagens são bem construídos, ele sabe construir bem os personagens, assim, sabe? Então, eu realmente sempre gostei muito dele. Ele se considera o máximo, né? Ele é bem megalomaníaco, mas eu não acho que ele é um grande diretor da história do cinema, que ele tá entre os melhores. Não é um diretor artista com a marca, não é um autor, claro que não. Mas... é um dos diretores mais eficientes da história, assim, um dos melhores diretores se não o melhor diretor de filme de ação que tem, porque ele fez... Depois eu vou falar nas minhas recomendações no final, mas ele fez grandes filmes, assim, nos anos 80 e 90, né, de ação. E esse filme tem uma estética, né? Esse filme, ele é bem... não só o roteiro, que é muito bem feito, muito bem, assim, redondo, e ele... fantástico esse final do filme, porque ele realmente deixou o melhor pro fim. Então o bom diretor de filme de ação, o bom diretor em geral, né, ele prepara assim, um presente pro espectador no final. O filme Pipoca, ele precisa ter um final assim, que é um presente pro espectador, sabe? Ele precisa ter um desfecho apoteótico, monumental. E aí hoje em dia, o que o Igor estava falando, os filmes de ação confundem essa apoteose no fim com destruição em massa, com batalhas imensas e longas, sabe? E não é isso.
as pessoas esqueceram como é que se faz. O Cameron sabia muito bem como preparar o espectador com um final do filme realmente espetacular. E o final do Exterminador do Futuro, a parte final, que todo mundo está mencionando, né? Que o Schwarzenegger desapareceu e aí o Exterminador do Futuro é só um esqueleto de metal, é realmente muito fera, dá um certo medo. Se você é pequeno, criança, e assiste essa parte, tenho certeza, você fica com um certo medo. Assim, é muito bem feita. Então o filme vai crescendo. Assim, é um roteiro muito bem redondo, é muito redondinho. Então eu sempre gosto de rever o filme. Assim. E realmente, como eu cresci, eu era criança nos anos 80, e assisti esse filme quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu sempre tenho um afago assim, no coração, na memória. É nostálgico para mim rever esse filme, com certeza. Sempre um prazer. Muito bom. É um rapidíssimo comentário aqui sobre uma coisa que o Diego falou. Concordo com tudo que o Diego falou, mas eu acho interessante também pensar no James Cameron, porque, assim, de fato, ele é um diretor hollywoodiano, ele é um diretor que ele se enquadra dentro daquela categoria de diretores que estão inseridos no mainstream hollywoodiano, né? Sem dúvida nenhuma, mas principalmente quando você pensa nesses primeiros filmes dele, assim, eu falo principalmente porque eu não assisti os últimos filmes dele. Assim, eu não assisti, por exemplo, a continuação do Avatar, e eu deveria assistir de novo o Titanic, porque eu assisti há muitos anos atrás, eu não tenho uma recordação muito... Primeiro, eu não tenho uma recordação muito boa desse filme, né? Pra começo de conversa. Então, eu teria realmente que reassistir. Então, eu não sei, assim, muito dessa segunda fase do James Cameron. Mas o James Cameron, da primeira fase, se é que a gente pode colocá-lo assim, né? Em duas fases distintas da carreira dele, é um cinema que, sim, é um cinema hollywoodiano, de entretenimento, mas que ele guarda algumas características de cinema autoral, e eu acho que é interessante pensar nele também como uma espécie de autor. Claro, colocadas as devidas proporções. Quando você fala de cinema de autor, você vai pensar, né, claro, a primeira coisa que vem na cabeça, né, aqueles diretores franceses da Nouvelle Vague, né, ou então diretores asiáticos como aquele Kurosawa e tudo mais. Eu acho que não chega nesse nível, mas ainda assim, né, você vê que além do estilo, né, tem certos elementos temáticos, né, que se repetem em vários filmes dele. E eu acho que é interessante pensar também, assim, ainda mais essa informação é nova pra mim, que o Diego falou, que eu achei excelente, né. Então, essa ideia do Exterminador do Futuro veio de um pesadelo dele, né? Interessante pensar como que o inconsciente, né, do James Cameron atua, né, na elaboração desses filmes dele, principalmente até O Segredo do Abismo, que também é um outro filme dele que eu acho excelente. É só isso, eu só queria fazer essa observação. Mas, Felipe, fala aí pra gente o que você achou do Exterminador do Futuro, quais que são as suas impressões do filme. É que a gente tem muito ouvinte mais novo, né? Pelo que a gente vê na rede social e tal, que é o pessoal que já nasceu com acesso mais facilitado aos filmes, né? Pós-locadoras tem streaming e tal, a internet tá aí pra... Então não tem essa coisa de você só assistir uma sequência, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu vi os Terminator 2 primeiro, né? Claro, né? Que foi um super sucesso. Muito tempo depois foi que eu consegui ver o primeiro, né? Que também eu não apreciava tanto originalmente, e hoje em dia eu acho que é um filmaço, assim. Mas, né? Você às vezes tinha isso, né? O próprio A Guerra nas Estrelas, né? Eu vi o terceiro filme primeiro, aí depois vi o primeiro, aí muitos anos depois vi o segundo. Você ter acesso ao cinema não era que nem é hoje em dia, né? Você pode fazer uma maratona na ordem, etc e tal. Então as suas impressões podem ficar meio quebradas, assim, né? Você fica mais apegado a uma sequência e só depois você descobre que tem uma informação que você não pegou do filme anterior e tal. Mas hoje em dia eu já vi muitas vezes, eu adoro. Eu acho a trilha desse filme muito boa, os efeitos. E realmente é um filme curtinho, né? Eu tava reparando nisso, né? Eu até perdi a conta de quantas vezes eu revi, mas eu prestei atenção, assim, na duração do filme dessa vez e na eficiência do roteiro, né? O roteiro abre no futuro, aí claramente, quando os dois caras voltam pro presente, aí o Kyle vai até a lista telefônica e encontra o nome da Sarah. Aí aparece a Sarah. Aí você vai entendendo até aí tudo sem diálogo, né? É tipo 5, 10 minutos, sei lá, sem conversa. E tá comunicando um monte de coisa pra você, né? Então é um cara super eficiente, o Cameron, nesse sentido. E já nesse primeiro filme propriamente dito dele, já tá claramente, né? Isso que vocês estavam falando, né? Dele ser um cara super hollywoodiano e tal. Eu não diria que ele é um cara, não sei, sem estilo nenhum. Não é isso, né? Ele por exemplo, o Spielberg, né? Que é um cara que é tido como o grande pai do blockbuster, o cinema mainstream. E tem uns caras que tentam meio que seguir, né? Tem o J.J. Abrams, que se diz um seguidor dele. O próprio James Mangold agora dirigiu o último Indiana Jones. Mas eu acho que o primordial continuador, assim, do que o Spielberg faz é o Cameron, né? Que é o cinema populista pra caralho, né? Claramente, o cara entende as ferramentas do cinema
de cabo a rabo, de frente e verso, então ele sabe o que ele tá fazendo, né? E ele não... Difícil fazer uma bomba, um filme muito... Porque ele entende tanto da maquinária, de como contar uma história usando as ferramentas do cinema, né? E já é claro nesse primeiro filme, né? Filme super eficiente, super uma promessa, né? Do que viria depois, né? E que aconteceu, né? Que a gente vê, né? Todos os grandes sucessos da história, das maiores bilheterias e até crítica do filme em si, você vai ver, tá lá, né? Titanic, Avatar, é um filme que é feito pra agradar todo mundo, né? E não por ser um filme merda, e sim porque não tem nada a dizer, e sim porque ele sabe usar todas as ferramentas do que um filme popular tem que fazer ou pode fazer, né? A história dele é bem redonda, né? Até esse último Avatar aí, que o pessoal, nossa, esse filme nunca vai sair, blá blá blá. Eu fui assistir com o pé atrás e tal, e é uma história também. É super comprido, super inchado, que nem é o cinema mainstream hoje, né? Que todo filme tem que ter 3 horas e tal. Mas mesmo assim, você vê ele lá por trás, né? O filme, a história tem um crescendo que nem tem esse, né? Tem um final que tem um payoff, que nem o Diego falou, né? Tem que ter no final tem um elemento emocional pro espectador, né? E tem tanto no Avatar 2, quanto 40 anos antes no Terminator, né? No primeiro. Ele sabe contar histórias desse tipo com muita qualidade, né? É o que eu diria dele, né? E é um filmaço, né? Quem não assistiu o Terminator 1, que eu acho bem provável, né? Fica a dica. Claro, né? Você tem que fazer concessões. Né? Se você vai assistir um filme de 84 que custou $6 milhões, como o Igor falou, você tem que... Né? Você não pode ser chato e falar, ai, que maquiagem horrorosa. Olha, a cabeça do Schwarzenegger é um robozinho, então, sabe? Manequim. Sabe? É um boneco, né? Uma hora. É um boneco, não sei o quê, blá, blá, blá e tal. Sabe? Claramente, é óbvio que sabe? Você tem que relativizar. É um filme feito em 84. Mas que não, exatamente como o Igor falou, em nenhum momento o filme é chato, sabe? Nem nas cenas tranquilas, calmas, né? Entre o Kyle Reese e a Sarah Connor, sabe? Nem assim o filme cai, porque ele tem... o roteiro tá super... são cenas importantes que estão acontecendo também, né? Nos anos 80, por exemplo, era comum ter uma cena de sexo. Especialmente filme noir, ou filme de mistério, suspense, sempre tem que ter 1 ou 2 cenas de sexo, e é sempre aquela coisa brega, de como era feito antigamente, com aquela luz, assim, meio meia-luz, e, sabe, e os atores em poses artificiais. E esse filme tem uma cena de sexo, mas, pô, é a cena de sexo, é a cena que o John Connor, salvador da humanidade, vai ser concebido. Não é gratuito. Sabe? Tá lá. Uhum. É importante também. E mesmo assim não é encheção de linguiça, né? Não, é um filme eficiente mesmo isso, né? Não é... Assim, ele conseguiu justificar por que a Sarah Connor se apaixona pelo Kyle tão rápido, assim, sabe? Você não acha gratuito. Ela tá ali já pegando ele, dando beijo nele, agarrando ele, trepando. Não é uma coisa gratuita, assim, só porque tem que acontecer, porque são os dois protagonistas, e é um homem e mulher, e aí vamos botar um romance aqui, sabe? Pra ficar mais ainda interessante, pra ficar mais ainda sensacionalista e popular e tal. Não. Você entende por que ela tá se sentindo protegida ali, né? E guardada, e sabe? Dá pra perceber a química entre os dois. Engraçado, um ator meio... Assim, um ator que não fez muito sucesso, o Michael Biehn, ele tá presente em filmes que eu amo, né? São vários filmes que eu adoro na minha infância, eu acho engraçado isso. Que é um ator que nunca realmente fez tanto sucesso. Qual outro? Eu adoro ele. Ele fez Alien, o Resgate, ele fez Tombstone, vilão, ele fez O Segredo do Abismo, que você falou, né? Quase tudo James Cameron, né? Mas é engraçado que ele tá em muitos filmes que eu já vi 10 vezes. Tombstone é o filme de faroeste que eu mais vi. Não é o melhor, eu não acho o melhor filme de faroeste, Tombstone, mas é o filme que eu acho mais assistível, mais watchable, assim, mais divertido de ver. E o Michael Biehn é um dos vilões do filme. Engraçado isso. Queria fazer um comentário sobre essas cenas, né? O Diego, ele falou, né, que nada é gratuito, né? Assim, esse romance entre a Sarah Connor, né, e o Kyle Reese, né, que é o nome dos 2 personagens principais do filme, assim, fora o robô, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger. É interessante como a gente frisa muito esse aspecto da eficiência técnica do James Cameron, principalmente no que diz respeito à cinematografia e à produção de efeitos visuais do filme, né? Mas eu acho que tem um detalhe, assim, que na verdade não é um detalhe, mas que muitas vezes acaba sendo colocado de escanteio, mas que é uma coisa muito importante na maioria dos bons filmes que o James Cameron fez. Eu não vou falar de todos, mas dos bons filmes que ele fez, que é uma certa autenticidade emocional que ele coloca, principalmente ao retratar os laços dos personagens. Então, você
É um filme, assim, muito emotivo, apesar de um filme que se trata, né, de futuro apocalíptico e de máquinas voltando para se vingar dos seres humanos, etc, etc, etc. O que é um pouco paradoxal, até talvez irônico, né? Você pensa aqui em um filme em que o real protagonista seja um robô, mas é um filme em que as emoções falam mais alto e elas saltam aos olhos em todo momento. E esse romance, né, assim, eu acho que o romance é apenas um exemplo disso, né? O romance vivido pelos dois personagens principais, né, que estão fugindo do robô, ele é muito autêntico, ele é muito verdadeiro, né? Você realmente vê esses personagens, né, expostos em toda a sua fragilidade no momento em que eles se veem diante de uma força que não, assim, aparentemente ela não consegue ser parada por nada, que é o robô assassino, e o quanto que é revelado, assim, nas cenas em que só estão os dois, né? E você realmente acredita nisso. Eu acho que esse, mais até do que os efeitos especiais do filme, que já são excelentes, né? A cinematografia e todo o resto, toda a parte técnica, né? Mas esses momentos são os principais momentos, os melhores momentos do filme também. Claro, tem sequências de ação belíssimas no filme, né? Eu destaco aqui, inclusive, as minhas favoritas, né? É o ataque à delegacia de polícia, que eu acho fantástica essa cena. E também, eu particularmente gosto muito da cena da boate, do Tech Noir. Né? Que ele entra lá e ele acha a Sarah Connor. Eu não sei, eu adoro essa cena. Eu acho essa cena perfeita, eu acho essa cena impecável. Na execução, na própria elaboração dela, até a execução dela. Essa cena, inclusive, ela durou um clipe, né, de um DJ francês chamado Perturbator, quer dizer, isso não é o nome dele, né, esse é o projeto dele, né, Perturbator, que ele fez uma música chamada Tech Noir. Da trilha do Hotline Miami, né? Isso. Desculpa, esse é o meu guilty pleasure. Eu sou um metaleiro que de vez em quando escuta música eletrônica. Eu adoro essa música, e o clipe dessa música é a cena do Tech Noir, da boate Tech Noir no filme. Mas, assim, voltando ao meu ponto, tem um elemento de autenticidade emotiva e emocional nos filmes do James Cameron que eu acho que tem que ser falada mais, assim, porque o James Cameron, ele fica sendo visto, na maioria das vezes, apenas como um diretor de grandes efeitos visuais, sendo que a gente pode olhar além desse aspecto técnico do filme dele e ver que existe muita verdade nesse sentido emocional nos filmes dele. Ele usa os efeitos especiais como ferramenta, né? Não é o principal do filme. São ferramentas para ele contar a história. A história ainda é o mais importante, né? Que está sendo meio esquecido hoje em dia, com algumas exceções. Mas os efeitos especiais são fantásticos, são de primeira linha, né? São sempre igual o Spielberg, né? São efeitos especiais revolucionários, né? Mas estão sempre a serviço de uma história autêntica, exatamente, né? Os personagens, eles passam por um arco, eles são personagens que poderiam existir na vida real, eles não são caricaturas, né? Apesar desse foco nos efeitos e tal, eu acho que realmente é um outro diretor que também é populista, mas eu acho que já tá pro lado mais de efeito e que pra mim já não é tão bom, que é o Michael Bay, né? Muita gente pensa no Cameron nessa mesma área, mas eu acho que não é o caso, né? Se transmitiu o pensamento. Eu tava pensando que o Michael Bay tá no outro ponto do polo, né? Tá no outro polo. É um monstro. É um James Cameron mutante, monstruoso, horroroso, sabe? Né? Só pensar em Transformers, você vê que não tem... Nossa, tá distante, tá longe, assim, sabe? Os efeitos especiais, o barulho, as bombas, o ruído, os personagens são todos assim, caricaturas e estão lá, sabe, como bonecos e gritando o tempo todo e tentando fazer piada, que a piada nunca cai bem, sabe? É realmente uma monstruosidade os filmes do Michael Bay, a maioria. Tem gente que defende, né? Na superfície você pode confundir o Cameron, achar que ele tá por aí, porque ele também é um populista, né? Um cara bem técnico e tal, mas não é, né? Ele tem um know-how que é mais pro Spielberg do que pro Michael Bay, eu diria, né? Na minha opinião. Eu queria puxar um assunto que vocês mencionaram esse romance super rápido, né, que acontece entre a Sarah e o Kyle, porque aí o Diego até falou, né, porque ela se sente protegida por ele, né, que uma das leituras desse filme que eu vi é que você pode simbolicamente quebrar as duas figuras do Kyle e do Terminator como sendo dois tipos, duas versões de masculinidade, né. Tem um lado do Terminator, que é pura violência, né, puro físico, é lacônico, não comunica, destruição, né, é uma masculinidade caricata, violenta, absoluta, né. Tem oposição a ele e o Kyle, né? Que tá lá pra proteger, salvar, ajudar. É uma leitura que é um dos pontos de atração que você vê que ajudaram a personagem da Sarah a se apaixonar rapidamente pelo Kyle, né? Que ela se viu perseguida por um predador violento completo, né? Que você não consegue comunicar com ele, e em oposição teve esse outro, né? Que é o que comunica, que protege, que tá lá pra ajudar, que é forte, mas não é aquele monstro de músculos, né? É um ser humano. É um homem autêntico, mas no nível, assim, né? Não é
Não é tão coisa que nem ele, né? Então, por isso que quando você diz que o romance é super rápido, né? Mas que a história se passa, acho que de um dia pro outro, basicamente, né? 2 dias, sei lá. E tem o romance, eles transam e tal, e inclusive ela fica grávida, né? Mas eu acho que é por isso, né? Esse elemento do Kyle como protetor dela é tão básico, né? Tão claro que ela se entregou, assim, não... E você, como espectador, você entende e aceita tranquilamente, né? Em oposição a esse Terminator, que é pura violência, né? Comentando o que você está falando, né? Os dois personagens, né, masculinos, eles são imparáveis, né? Eles são persistentes, né? Eles vão até o fim, né? Eles levam o objetivo até as últimas consequências, né? Mas eu acho que exatamente o Kyle Reese, ele usa isso, ele tá fazendo, ele é imparável, porque ele vai fazer qualquer coisa. Ele tá disposto a perder a vida pela Sarah Connor, né? E futuro filho. Então, no fundo, ele como se fosse um símbolo, eu tô falando pelas mulheres, desculpem, tá? Perdão, mas como se fosse um símbolo de todo do marido que as mulheres sonham em ter, né? Daquele protetor, provedor forte que vai fazer de tudo, e não vai parar para proteger a família dele, né? Pra que a família dele fique bem, salva e feliz e contente, sabe? Que é o cara que realmente põe a família em prioridade, número 1. É tipo um porto seguro, sólido, que você pode confiar nele sempre, depender dele, contar com ele. Eu acho que ele é meio como se fosse uma corporificação desse ideal masculino. E por isso que pra mim funciona esse romance super rápido deles, né? Não fica forçado, na minha opinião. Que ele é arquetípico, né? Nesse sentido, né? Não é só um cara bonito, né? Ele representa isso pra ela, assim, instantaneamente. Pá! Eu realmente não sei. Eu não sei, assim, se eu posso falar pelas mulheres, né, dizendo qualquer coisa, assim. É engraçado porque eu não fiz essa... Não, mas é engraçado porque eu não fiz eu não tinha feito essa leitura, assim, do personagem, do Kyle Reese, né? Assim, um personagem que volta pra poder proteger a Sarah Connor, como sendo uma espécie de marido ideal, assim, sabe? Até mesmo porque ele é doido, né? ele tem um quê de loucura, assim. Mas talvez, né, fica aí a dica, né, assim, sabe? Tipo, o marido ideal é uma figura meio maluca, né, assim. Mas eu acho que uma leitura possível que você pode fazer... Agora é interessante, assim, sabe? Você vê que, de fato, assim, essa figura do hipermasculino, que eu acho que o Schwarzenegger, ele encarna isso muito bem, não só nesse filme, mas em outros filmes que ele fez na mesma época, no Conan, por exemplo, né? E você vê que os anos 80 é praticamente abarrotado de figuras que encarnam esse ideal de super masculinidade, que eu acho que foi mais ou menos vigente até talvez o começo dos anos 90, né? E você vê um time específico de atores que encarnavam esses papéis nos filmes, né? O Stallone, em todos os Rambos que ele faz, a exceção talvez do primeiro Rambo, mas, né, nos outros subsequentes, né, no Rambo 2, no Rambo 3, e naquele filme Cobra, que eu acho um dos melhores filmes ruins já feitos na história, né? Ou pelo menos assim, um dos melhores filmes ruins dos anos 80. Eu acho maravilhoso aquele filme. E não é um filme péssimo. Um filme totalmente sem pé nem cabeça. E, bom, eu já citei o Conan, né? Eu tenho o Exterminador do Futuro. E aqui e ali, né, você tem filmes menores em que você tem essa figura, assim, sabe, de uma espécie de Übermensch, que não necessariamente é o herói, né? Assim, às vezes ele é o herói, mas ele tem traços vilanescos também. Mesmo assim, um personagem como o Conan ou como o Rambo, que são personagens diferentes, mas sim, eu tô, né, fazendo uma generalização e colocando eles como sendo farinha do mesmo saco, né? Aqui, apenas para ilustrar esse meu ponto. Eles são farinha do mesmo saco, eu concordo. Eu acho que tá certo. Conan, Rambo, eu acho perfeita essa associação. A gente poderia colocá-los, né, assim, numa mesma categoria, né, de super machos. Então, nos anos 80, eu acho que foi caracterizado por isso, por essa figura do super macho, que aparece em vários filmes. Eu acho que o Exterminador do Futuro, ele fascina também, porque ele, em parte, convenhamos, assim, uma grande realização de uma fantasia molhada dos homens, né? Você pode se identificar com o Kyle Reese, mas eu acho que a maioria das pessoas, né, se identifica, ou pelo menos, assim, secretamente, né, gosta de se identificar com o Exterminador do Futuro. Assim, desculpa mais uma vez, assim, sabe? Tipo, eu tenho, acho que talvez esse hábito, e o Thiago, ele pode apagar isso da edição final, de acabar com os policiais, mas assim, eu acho a cena do massacre na delegacia de polícia altamente satisfatória. Nossa, mas como eu tá matando todos os policiais, maravilha. Fascist pigs, sabe? Nossa, eu fico excitado, assim, sabe, com essa cena. O Beck é muito legal, né? Pô, fantástico. Eu acho que é uma realização de uma fantasia, sabe? Tipo, eu acho que o Super Macho ele aparece como uma realização de uma fantasia, até mesmo porque essa época, assim, a década de 80, né? Foi uma época de muita ansiedade. Vou falar aqui especificamente da sociedade norte-americana, que é o que a gente vê nos filmes, né? Porque aparece sempre uma ameaça, seja de um outro planeta, seja de um outro país, seja de uma outra época, como é o caso do Exterminador do Futuro, que vem justamente para subverter a ordem e acabar com o status quo. E você tem toda uma trama que visa proteger o que você tem diante dessa ameaça.
Então, eu acho que isso é um reflexo de toda a ansiedade, toda a neurose da sociedade norte-americana da época, né? Então, eu acho que o supermacho, ele vem como uma espécie de figura de proteção para poder impedir que isso realmente aconteça no nosso país, né? Mas o interessante do Exterminador do Futuro, porque ele, ao mesmo tempo, ele traz isso, porque, assim, inevitavelmente você acaba se identificando, né, com a figura do Exterminador. O Exterminador, ele é super cool, convenhamos, né? Com aquela jaqueta de couro dele, sabe? Com aquele cabelo meio punk arrepiado, óculos escuros, aquelas frases de efeito dele, I'll be back. Ele é super cool. Não tem como dizer que, não, eu fico torcendo pelo Kylo Reese o tempo todo. Mentira. Até parece que você fica torcendo pro Kylo Reese. Não, você fica torcendo pro Exterminador. Você quer ver o Exterminador, é isso sim. Você quer ver o Exterminador tocando terror no filme. Isso que é o barato do filme. Então tem essa realização da fantasia, mas ao mesmo tempo tem essa crítica. Porque o Exterminador, ele não é o herói da história, né? Ele não vem pra salvar o dia. Ele vem justamente pra acabar com a humanidade. Tem uma outra leitura psicanalítica, assim, sabe, que a gente poderia fazer do Exterminador do Futuro, mas eu não arrisco, não. Assim, eu sinto falta dos nossos colegas projecionistas agora nessa hora, né? Porque o Exterminador também, ele encarna uma espécie de super ego anabolizado que vem acabar justamente com o complexo de Édipo, né, do Michael Biehn, que é ficar com a mãe. Ele tá lá com a Sarah Connor, é a mãe da humanidade, sabe? Quer fantasia de piano mais radical do que você transar com a mãe da humanidade? Sabe? A mãe que vai ter o filho que vai salvar a humanidade. Nossa senhora, isso é tipo turbinado, né? Aí vem o Exterminador pra dizer, não, você não vai fazer isso não, mas vai matar essa mãe aí. Mas eu não arrisco, não. Eu só lancei aqui no ar, mas fica aí, pra quem é psicanalista, né? De repente, uma leitura edipiana do Exterminador do Futuro poderia ser, né? Quem sabe, fruto de um outro podcast. Tanto é que eu achei interessante essa ideia, né? Que o Kyle Reese, a função do pai é castrar o filho, né? Quando ele tá, o complexo de Édipo é isso, né? Que ele tá dizendo, né? Meu filho, você não vai poder comer a sua mãe, sou eu que pego a sua mãe. Então, e é engraçado que a maneira que o Michael Biehn morre, ele deixa uma granada lá no pinto do Exterminador do Futuro, né? Lá na cintura, né? E explode na cintura, assim, né? Então ele morre feliz, assim, né? Vou cortar o pinto do meu pai. Ele corta o pinto do Uranus, né? Que o Cronos faz, na verdade, na mitologia grega, né? Filho do céu, o deus do tempo, né? O Cronos, ele é filho do deus, ele é filho do céu, né? Filho do Urano. Aí ele corta o pinto do Urano quando ele nasce. E aí, tanto é que o sangue, né? Ele cai na terra e gera as fúrias. Então, realmente, ele faz isso, né? Essa é uma analogia perfeita. É perfeita essa analogia, até mesmo você considerar que quem faz isso é o Cronos, né? O deus do tempo, né? O deus do tempo, assim, sabe? Quem se imagina que ele tenha, né, poderes sobre o tempo, sabe? Poder sobre o tempo, como, por exemplo, assim, sabe? Viajar no tempo, olha só. Então, você pode estar diante, assim, sabe, de um drama arquetípico, mitológico, cibernético, pós-punk, né? Anos 80, ao assistir Exterminador do Futuro, né? E ele tem essas reverberações, né, no nosso inconsciente. É interessante isso. Interessante mesmo. Gostei muito dessa analogia, Diego. Ótimo. Pois é, mas aí a gente deixa para os espectadores viajarem. Antes da gente continuar, né, já partindo para as recomendações e tal, eu queria comentar, acho que o Diego assistiu, né, que o roteiro a produtora do filme, né, foi processada pelo Harlan Ellison, né, que era um escritor de ficção científica bem famoso, né, do século passado, que inclusive trabalhou naquela série A Quinta Dimensão, né, The Outer Limits. Ele adaptou um conto dele para um episódio chamado Soldado, né, Soldier, e a partir daí ele conseguiu processar com sucesso, né, a produtora, e então agora os filmes do Terminator tem que ter uma menção a ele, né? E a gente, o Diego, eu sei que ele assistiu também, né? É um episódio lá um episódio de faz 60 anos, né? Então é bem datado e tal, mas tem uma certa premissa vaga, né? Que tem a ver com o Terminator, né? Que são dois soldados do futuro que se vêem no presente, né? Dos anos 60 e tal, e um deles é analisado por um especialista lá em linguagem e tal, e acaba que ele volta pro futuro no final, né? Diego, você assistiu também? O que você achou? Eu pessoalmente acho que tem muito a ver com o filme, não, pra ser considerado um plágio mesmo, né? O que você achou? Eu achei plágio, de fato. Eu acho que o Harlan Ellison, não sei se ele foi o melhor, o cara mais bem intencionado, não, nessa história aí. Eu acho que os autores também têm muita vaidade, sabe, com as próprias histórias e tal. Então, eu acho que é só, assim, esse elemento da premissa, mais nada, que são dois soldados que voltam no futuro, sabe, e se degladiam no presente. Mas é só, e aí tem uma cena apocalíptica, né, distópica,
distópica no futuro, sabe? Que tem uma certa semelhança com a cena distópica também no Simulador do Futuro. Mas não tem robô, não tem nada cibernético, não tem Sarah Connor, não tem John Connor, não tem a humanidade... Não tem missão, né? Não tem missão. Eles simplesmente voltam por acidente, meio inexplicável, assim, né? Eles recebem uma rajada de laser e eles voltam no tempo. E depois, do nada, eles voltam pro futuro, quando eles estão brigando no final do episódio, só. Então, realmente é só isso, sabe? Eu achei muito pouco. É muito vago, né? Muito vagamente relacionado, né? O James Cameron falou, assim, né? Que, olha, eu não me envolvi nessa questão do processo, eu não concordo, mas foi acertado lá, legalmente, que a gente tem que fazer o reconhecimento dele, do Harlan Ellison, no final do filme, mas eu sou contra, eu não participei disso. E eu concordo com ele. Eu sei que o James Cameron é meio megalomaníaco, tudo, mas nesse caso ele tá certo. Eu acho que eu concordo, eu acredito que ele teve essa ideia, ele mesmo, ele sonhou. O Simulador do Futuro é um filme que faz muito parte do zeitgeist da época. Então eu acho que tem muita inveja e muita vaidade intelectual aí do Harlan Ellison pra julgar. Mas é uma curiosidade, né, pros ouvintes. É curiosidade, simplesmente, né? O episódio é datadíssimo, sabe, horroroso. E não vale a pena ver. Não é das recomendadas. Não, só se assiste pura curiosidade, documento histórico. Você é muito fã de Além da Imaginação e Outer Limits, sabe? Televisão de faz 60 anos, né? Então, se você achou que a verba do Terminator era pouca, né? Para 6 milhões do Terminator deve ter sido uns $200 pro episódio inteiro, né? Desse aí bem assim, bem primitivo, né? Não diria primórdios da TV, porque já existia fazia 20 anos e tal, mas é bem limitado, né? E eu acho que a Quinta Dimensão, em geral, não é tão boa que nem Além da Imaginação, que esse sim. Eu acho que inclusive, acho que o próprio Harlan Ellison também trabalhou nessa série, né? Não é assim, não é imperdível, não. Mas só se você tem curiosidade por esse fato, né? Porque, efetivamente, o Harlan Ellison processou e teve sucesso, né? Então, alguma coisa o juiz viu, tal, ou as duas partes concordaram que... Tanto é que agora ele faz parte dos créditos de todos os filmes do Terminator, né? Passando para a nossa próxima parte, aqui no segmento do episódio, né? Que a gente, após conversar sobre o filme, a gente sempre se levanta essa pergunta, né? Você assistiu Terminator, e aí? O que você recomendaria para alguém que assistiu? Algo que te lembra esse filme, ou que tem alguma coisa a ver, ou que você ficou inspirado para dar uma dica para um ouvinte após O Exterminador do Futuro, por exemplo? Diego, você teria uma dica, uma recomendação assim para os espectadores que assistiram e gostaram do Terminator ou conhecem a história e tal? Eu gosto dos filmes do James Cameron, né, dessa época. Né? Eu acho que depois do Terminator ele fez Aliens, né, o Resgate, o segundo filme da série, que eu acho também um filme hiper eficiente, excelente. Ele tem todas as qualidades que tem o Simulador do Futuro. A personagem da Ellen Ripley tá super bem sólida no filme, bem construída, sabe? Ela tem uma missão no filme importantíssima, né? Ela tem uma criança que ela precisa proteger e salvar. Parecido, né, com o Kyle Reese. Então, e o filme também, ele se segura bem nos efeitos especiais, ele não é datado, dá pra ver hoje e se empolgar também. É um desses filmes que muitas pessoas, dos poucos, né, que muitas pessoas dizem que chega a ser até, ele concorre com o primeiro, né, sobre qual é o favorito. Tem muita gente que de cara diz que prefere até o segundo, né, que é um filme tão bom assim nesse nível, né, que você poderia dizer. E não é uma opinião absurda, né, você dizer que você prefere até o segundo, né, é uma vibe um pouco diferente, né, não é aquela coisa tão gótica que nem o primeiro, né. É muito difícil você falar que o Aliens, o Resgate é melhor do que o primeiro, simplesmente porque veio depois. O James Cameron aproveitou uma ideia que já existia, sabe? Então, meio absurdo falar, sabe? Ridley Scott e os roteiristas, né? Ronald Shusett e como é que é o nome do outro? Dan O'Bannon. Eles é que inventaram o Alien, né? O Giger, sabe? O James Cameron se aproveitou de tudo, sabe? E fez uma coisa hiper eficiente, de alta qualidade. Muito difícil, mas eu adoro. Acho que eu já vi o Aliens 2 mais vezes do que o primeiro Alien, né? Eu tava passando. Mas, pô, é foda falar isso. Eu tenho uma opinião polêmica. Ih, lá vem bomba, velho. Lá vem bomba. Mas é uma bomba que talvez vocês concordem comigo, assim, não sei. Porque eu sou fã dos dois filmes. Eu gosto muito dos dois filmes. Então, assim, não vou ficar dizendo, tal filme é melhor que o outro, esse filme é superior ao outro. Não. Mas pensando nisso também, porque eu já ouvi essa observação. Não, mas afinal de contas, Aliens, o Resgate é só uma continuação do primeiro Alien. Mas eu defendo o ponto de que, na verdade, Aliens, o Resgate, ele é um filme excelente, né, mas que se apoia sobre as suas duas próprias pernas. Porque, sinceramente, né, fora o design do Alien, são filmes
completamente diferentes. A Ripley que aparece no primeiro filme e a Ripley que aparece no segundo filme são duas personagens diferentes. Pra mim, elas são duas diferentes. Sim, são interpretadas pela mesma atriz, né? O grande Sigourney Weaver, mas são duas versões muito diferentes da mesma personagem, pra não dizer que são duas personagens diferentes. Eu não consigo ver uma continuidade entre a Ripley que aparece no primeiro filme e a Ripley que aparece no segundo filme. E assim, fora o design das criaturas, né? Se você tivesse, não sei, né, um outro... Difícil pensar nisso, né? Mas se você tivesse um outro designer tão bom quanto o Giger, ou seja, impossível, né? Mas se você tivesse algum outro designer fazendo a arte conceitual das criaturas no segundo filme, você não teria aliens, você teria alguma outra coisa que seria tão bom quanto, né? Então, assim, eu acho que são filmes muito mais independentes e únicos do que se imagina, e realmente é difícil de comparar, sabe? Porque pra mim, Aliens, o Resgate é uma outra coisa. Até mesmo porque eu acho que ele entra muito numa coisa que eu aludi no começo da nossa gravação hoje aqui, no começo do nosso episódio, que é como o inconsciente do James Cameron se coloca nos filmes dele. Uma coisa que eu pensei há pouco tempo, né? Porque se eu parar pra pensar, né, tanto o Aliens, o Resgate, quanto o Exterminador do Futuro são dois filmes que, basicamente, né, eles tratam da proteção de uma criança, né? Tem uma criança, no caso do Exterminador do Futuro, que uma criança ainda não nascida, né? Mas no caso do Aliens, o Resgate, uma criança já nascida, né? Aquela menininha, eu esqueci o nome da personagem. Nut. Da Nut. É uma criança que ela tem que ser protegida, e você tem, de novo aqui, fazendo uma digressão psicanalística, eu que não sou psicanalista, né? Mas assim, eu gosto de viajar na maionese, né, com isso. Você tem uma figura bipartida no Exterminador do Futuro do pai, né? Você tem um bom pai, que é o Kylo Reese, que é o pai vulnerável, que comunica, que fala, que é emotivo, protetor, né? É o bom pai. Uhum. E você tem o pai maligno, o Darth Vader, né? O pai ruim, o pai que ele é tão maligno, ele é tão titânico que ele quer devorar a criança, né? Ele quer matá-la. Então por isso que eu achei aquela analogia que o Diego fez, assim, perfeita. Realmente, ele é Cronos, ele é o pai devorador, que é uma força imparável, né? Que vai lá pra destruir a criança. Mas você tem esses dois pais. E você tem duas mães também no Aliens, o Resgate. Você tem a boa mãe, que é a Sigourney Weaver, né? Que é a Ripley. E você tem a mãe ruim, né? Que é a alienígena. A alienígena final do Aliens, o Resgate é uma grandíssima mãe. Uma mãezona monstruosa, devoradora, nefasta, maligna, que quer colocar as mãos naquela criança. Então, né, o inconsciente do James Cameron, assim, coloca elementos interessantes, né, assim, nesses filmes dele. E você, por mais que você... mas não existe relação. Claro, não existe relação entre Exterminador e Aliens Resgate. Mas aqui e ali você vê, né, alguns motivos, né, que se repetem, né? Assim, essa bom pai, a boa mãe e a criança que tem que ser protegida, né? Interessante isso. Mas isso fica, espectadores, ouvintes do podcast, psicanalistas, façam seu trabalho e escrevam suas teses. Depois mandem a gente, mas coloquem, assim como James Cameron fez com Harlan Ellison, coloquem, assim, uma menção especial a nós, viu? Porque nós demos essa ideia. Isso. E realmente eu ia dizer pra te guardar essa conversa pro Aliens, o Resgate, pra um futuro episódio, né? Que é um filmão mesmo. E aproveitar que você tá falando aí, Igor, que filme você recomenda, né? Pros ouvintes? Eu recomendo um filme deliciosamente trash, que eu sei que é trash. Ele não tem essa eficiência esse diretor que eu vou citar agora, ele não tem a eficiência do James Cameron, mas é um filme que eu acho delicioso de se ver, assim, justamente porque é um filme trash e é um filme bem heavy metal, bem rock and roll, assim, é o Hardware, do Richard Stanley, né? Eu adoro esse filme. Ele é bem tosco, ele é um futuro distópico também, pós-apocalíptico, a Terra é um grande deserto, e tem esse robô androide que é resgatado do deserto e ele vira uma peça de arte conceitual, né? Ele faz parte de uma instalação, mas aí eu não sei como, no meio do caminho eu esqueci. Ele ganha vida de novo e ele começa a matar pessoas. Porque é basicamente isso que os robôs fazem, né? Eles matam pessoas, né? Daqui a pouquinho a gente vai experimentar isso, né, nas nossas vidas, quando finalmente a inteligência artificial, né, tomar conta de tudo. Por enquanto só tomou conta da arte e das redações dos alunos, né, na escola. Né? Mas em breve vai tomar conta de tudo e aí a gente vai sentir na pele o que é, né? Robôs assassinos e tudo mais, né? Já isso faz parte da nossa realidade. Mas é isso, né? Os robôs, eles matam as pessoas. Mas é um filme, assim, agora falando sério, é um filme, eu acho que ele é muito bom, especialmente o final do filme, né? Eu acho ele bem interessante, assim, ele tem uns tons religiosos, né? Ele faz eu não quero dar spoilers do Hardware, assim, assistam Hardware, assim, é um bom filme ruim pra vocês verem, né? É um filme trash, né? Assista ele de forma despretensiosa, né? Porque ele não é um filme redondinho como é o Exterminador do Futuro, né? Ele não é eficiente, ele tem vários furos no roteiro, não é um filme tão bom, assim, tão bem amarrado. Mas é um filme gostoso de se assistir se você gosta de filmes trash, de ficção científica / horror como eu. Você vai encontrar no Hardware um treat aí pra você. Inclusive esse diretor, o Richard Stanley, ele ficou sumido um tempasso, né? Ele voltou recentemente, com quase 30 anos depois, assim, de não fazer nenhum filme. Um filme que é mais fácil de ser assistido, que é o The Color Out of Space, né? Que ele ficou com o Nicolas Cage e a Jolie Richardson.
É um cara interessante mesmo, Ben. Tem uma visão interessante ele. É legal a sua dica, mas agora pra passar qual é a minha recomendação, vou falar um filme que é mais ou menos dessa época, né, de 87, tem alguns elementos cibernéticos, né, só que ele é mais satírico, né, que é o Robocop, né, grande e famoso Robocop, que acho que também chamava o Policial do Futuro, né, ou dirigido pelo Paul Verhoeven, né, que é um comentário sobre a cultura americana, né, por um diretor estrangeiro, acho que ele é holandês, né, então tem muita ação, violência, brutalidade e tal, mas é super satírico e, né, acho que todo mundo já conhece, já ouviu falar, né, a ficção científica também tem um elemento distópico, né, a sociedade está ruindo e tem um policial tecnológico robô que vai ser a nova força de repressão na cidade, né, claro que dá errado e marcou muito, né, não é o mesmo sabor, o mesmo tipo de comentário, de visão que você tem no Terminator, mas é um filme que na minha cabeça, assim, é muito próximo cronologicamente, assim, emocionalmente um do outro, mas se você quer ver algo que tem esse nível de violência e tal, esse mundo meio acabado do Exterminador do Futuro, mas com um toque mais satírico, né, mais de tirando um pouco de sarro desse mundo reganista anos 80 americano, fica a dica pra vocês, né, o Robocop. E tem uma última dica, eu adoro o Robocop também, eu acho que é também um dos grandes filmes dos anos 80 de ação que dá pra ver até hoje, assim, que não datou, mas eu queria dar uma última dica rapidinho, que eu acho que é um filme também que tem elementos estéticos parecidos, especialmente que é um filme que se passa em dois tempos, e o tempo presente, né, eu acho que é Los Angeles ou Nova York, assim, eu acho que também é um filme divertido e também eu acho que é um documento da estética dos anos 80, assim, da época, que é o Highlander, o primeiro Highlander com Christopher Lambert. Ah, sim. E é fantástico, assim, só se você sabe, é um filme sobre um imortal espadachim escocês interpretado por um francês que tá tentando fazer um sotaque escocês. É tão legal, é tão divertido. É tão ridículo que deu certo. É impressionante. E o Sean Connery faz um espanhol no filme. E é escocês de verdade, né? O ator é escocês e faz um espanhol. Chama Ramirez. É bom demais. Ramirez. E a música Queen. Ramirez. A trilha do Queen. A trilha do Queen. Então... Em que momento alguém achou que isso ia dar certo? É impressionante, certo. Né? Assim, porque você coloca isso no papel, assim, sabe? Tipo, eu quero fazer um filme sobre um cara imortal. Ele é escocês, mas ele vive em Los Angeles. Ele é espadachim, né? Ele vai se degladiar com um punk, né? Que é russo. E ele tem um melhor amigo que é escocês, mas ele faz o papel de um espanhol. E o Fred Mercury canta a canção tema. Sabe? Isso no papel é horroroso, sabe? Mas o filme ele é muito bom. Eu adoro. O vilão é anos 80. O vilão é tirado da capa de um disco do Iron Maiden total. Assim, um ótimo vilão. Nossa. Não. Clancy Brown, né? Clancy que faz Brown. o The Kurgan. The Kurgan. É ótimo nesse papel. Inclusive, falando em ação antiga, mais eficiente versus ação nova, mais pesada e demorada e mais entediante às vezes, o Clancy Brown tá no último John Wick, né? John Wick 4. Ele faz um tipo de juiz lá que controla um duelo, né? Que é um elemento bem do Highlander, né? Esses duelos, só pode sobrar um no final. Mas é isso aí, minha recomendação. Pois é, boas dicas. Só que o Diego, falando em recomendações e dicas e tal, o Diego tava com umas ideias aqui que ele queria conversar com nossos ouvintes, né? Passar os pensamentos dele. Vou deixar o Diego explicar a ideia dele pro pessoal. Pois é, pessoal, eu acho que a gente tá gostando muito dessa última parte, né, do episódio, né? A gente tá curtindo muito pensar em filmes para recomendar, né? Parecidos com o filme sobre o qual a gente discute. E eu acho que ele é um trabalho muito interessante fazer um tipo de curadoria para os ouvintes. Então, se você, ouvinte, né, quer recomendações de filmes, se você tá meio assim, se você tá sempre ligando Netflix ou então a sua rede de streaming e nunca sabe o que assistir, o que ver, ou porque só tem filme ruim passando, né, não tem filmes bons para escolher, ou porque você não tem ideia do que você realmente quer, manda pra gente por mensagem, sabe, no Instagram, nas nossas redes sociais e tal, por e-mail, uma lista pequena, curta, assim, dos seus filmes favoritos, e a gente vai fazer uma curadoria especialmente para você. A gente vai recomendar filmes com base no seu gosto. Se você conseguir expressar o seu gosto em filme, o tipo de filme que você gosta, que filmes que você mais gostou de ter assistido, os filmes que mais te marcou, a gente vai fazer uma lista com base uma lista de recomendações de filmes conhecidos e não tão conhecidos, que a gente não garante. A gente pode errar, com certeza, mas a gente promete fazer o melhor possível para recomendar ótimos filmes. Então a gente gostaria de estabelecer essa comunicação com o ouvinte, recomendando filmes, né? Que eu, por exemplo, né, especialmente, eu sei que o Felipe e o Igor também, mas eu especialmente, eu tenho muito prazer de apresentar filmes novos para as pessoas.
né, de mostrar filmes, de recomendar filmes. Meu primeiro emprego foi numa locadora e eu curtia muito, trabalhava por prazer. Gostava muito de conversar com os clientes, né? E aí, pessoal, a melhor parte é essa. A melhor parte é que a gente vai, depois de preparar essa lista curada especialmente para você, a gente vai discutir a lista na gravação, no episódio. A gente vai escolher um episódio particular para que no final a gente discuta os seus filmes favoritos e a lista que a gente preparou, e a gente vai explicar por que a gente escolheu os filmes, né? E vai justificar por que você talvez possa gostar dos filmes que a gente escolheu. Então eu acho que pode ser um trabalho bem divertido para nós e algo divertido para vocês ouvirem também. Então, se vocês quiserem fazer parte dos nossos episódios, né? Se você quer uma recomendação de filmes diretamente para você, falado por nós ao vivo, a gente está aqui à disposição. Estamos à disposição. Isso, ia só acrescentar, né? Vocês podem entrar em contato com a gente no nosso Instagram, né? Que é a nossa principal forma de comunicação com vocês, né? Mas também, se você preferir mandar por e-mail, a gente tem um e-mail, que é o tudo junto sem espaço, né? acervofantásticopodcast@gmail. Então, ou para esse e-mail, ou mandando um recadinho pra gente no Instagram, e aí a gente recebe lá e bola umas dicas pra você, e aí, no futuro episódio a gente lê aqui no episódio. Então, vocês têm que ficar atentos, porque a gente não garante qual vai ser nem nada, então vocês vão ter que ficar ouvindo aí até chegar no seu dia de ser o premiado com uma listinha. Obviamente que todos os ouvintes que mandarem a lista, a gente vai também mandar isso por e-mail, então pela mensagem também, vocês não vão deixar de receber, né? Claro. Mas fica o suspense para ver se a lista vai ser falada ao vivo. A gente vai tentar falar sobre todos, né? Vamos tentar. A gente vai fazer o possível. É só um teste inicialmente, mas é uma ideia que a gente tem aqui, para interagir com nossos ouvintes, né? E espalhar um pouco a apreço pelo cinema, né? Então, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre o Exterminador do Futuro. A gente só falou sobre alguns dos milhares de assuntos possíveis, né? Mas é um clássico que todo mundo, que se não assistiu, você devia assistir. É a nossa recomendação. E antes de encerrar e dar o tchau pro pessoal, né, eu vou só anunciar o nosso próximo episódio, que é um filme um pouco mais recente, de 2013, é o Expresso do Amanhã, que em inglês chama Snowpiercer, do Bong Joon-ho, diretor sul-coreano famosíssimo, né, que fez o Parasita e tal. Filme com Chris Evans, Song Kang-ho, John Hurt, Tilda Swinton, é um filmaço. E tem até uma série que foi criada depois, mas a gente vai falar só do filme. E é isso, né? Bora dar então nosso adeus por enquanto aos nossos ouvintes. Grande Igor. Até mais, companheiros. É sempre um prazer conversar com vocês. Eu adorei essa conversa de hoje. Espero que quem tenha escutado a gente tenha gostado também. E também, né, ansioso, como sempre, ansioso para que a gente tenha mais e mais conversas. Diegão. Eu também adorei, claro, como sempre. É um prazer sempre conversar sobre esses grandes filmes, né? Filmaços que a gente escolhe, e estou muito empolgado para a gente falar do Expresso do Amanhã, de Snowpiercer, no próximo episódio, que vai ser inclusive o último episódio, vai ser o último filme cujo gênero é a realidade distópica, né? A gente tem sempre escolhido filmes pensando nisso, né? Que filmes de ficção científica que se passam numa realidade meio distópica, né? Distopias. Então o Snowpiercer vai ser o último, e depois dele a gente vai passar para um outro gênero. Então não percam. Então é isso aí. Eu espero vocês e valeu pela audiência. Falou!